Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui respondendo a atividade da última aula, certo? Aquela atividade número 2 sobre postulados de Kekulé. Por que a atividade número 2? Porque a atividade número 1 foi aquela atividade de revisão, né, do Google Forms que a gente fez no primeiro dia de aula, certo? E essa aqui já é a nossa atividade número 2. Tá? Turma, aquelas atividades do Google Form, elas valem tanto quanto essas aqui também, certo? Então é sempre importante vocês estarem fazendo também. Então vamos lá, turma. De acordo com os postulados de Kekulé, os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio e tudo mais, oxigênio, os átomos que a gente chama de organógenos, cada um deles tem uma determinada valência, ou seja, a quantidade de ligações que eles podem fazer uns com os outros, certo? E o átomo de carbono, ele é um átomo que a gente chama que ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. O átomo de hidrogênio ele faz uma, né, de oxigênio faz 2. Aqui no caso, o nosso átomo de enxofre também faz 2 e o de nitrogênio faz 3 ligações. Aí com isso em mente, a gente consegue responder, né, essa atividade que pede para a gente completar essas moléculas com as ligações que faltam. Então vamos lá, pessoal. Nessa letra B aqui, ó, ela é um pouco mais complexa, né, porque ela é uma estrutura meio diferente, né, ela não é uma estrutura reta. Quando ela não é uma estrutura reta, como essa aqui, ó, por exemplo, a gente sabe o seguinte, que essa aqui vai ser um ciclo, né? Então tem que fechar um ciclo aqui. Então como que a gente faz? Os átomos de carbono eles sempre vão ligar entre si. Só porque eles ligam-se, né, aos outros átomos de carbono mais próximos deles, né? Eles não têm costume de fazer isso aqui, certo? Ou aqui para cá, beleza? Ou aqui para cá. Não tem ligações assim, porque a distância entre esses dois átomos é muito grande. Então eles se ligam àqueles que estão mais perto dele, formando um ciclo. Professor, e esse aqui? Esse aqui é como se estivesse de fora da cadeia carbônica, certo? Né? E por quê? Se eu ligasse daqui para cá, está longe, daqui para cá está longe. Então, o mais próximo, o átomo de carbono mais próximo desse é esse, certo? Então, eu puxo uma ligação aqui, né? Que nem eu falei para vocês. A gente faz uma ligaçãozinha só, assim, só para a gente ver a estrutura da molécula e depois a gente volta aqui para poder conferir se está tudo ok, né? Nessa primeira aqui, pessoal, esse átomo de carbono aqui, ele está fazendo uma, duas, três ligações, então ele tem que fazer mais uma. Para onde que eu peço essa ligação? Para algum átomo de carbono do lado. Essa outra ligação não vai ser assim ou assim, certo? Por quê? Porque está muito distante, então a gente faz uma dupla ligação aqui tranquilo, beleza? Aí depois que esse átomo de carbono fez uma dupla ligação, agora esse aqui ficou com 4 ligações e esse aqui também. Agora a gente passa para esse. Esse aqui está fazendo quantas ligações, pessoal? Ele está fazendo uma, duas, três. Falta uma. Essa outra ligação vai ser para cá, poderia ser para cá ou para cá, certo? Então, mas ela nunca vai ser para cima, porque se eu for para cima aqui, vai fazer 5 ligações. Se eu fizer para cá, depois eu tenho que fazer essa ligação aqui, ó, né? Esse átomo de carbono aqui, ele tem que fazer o quê? 4 ligações, mas a gente tem um enxofre aqui. O enxofre faz 2. Se ele está ligado somente ao carbono, então a outra ligação dele vai ser uma dupla ligação também com carbono. Então aqui já fechou a 5. Então essa dupla ligação que esse carbono precisa fazer não pode ser com esse, vai ser logo com esse aqui, beleza? Agora tanto esse como esse fizeram 4 ligações, certo? Compreendendo o que? Os postulados de Kekulé, né? A tetravalência do carbono, beleza? Agora ficou faltando esse e esse átomo de carbono, cada um fazendo 3 ligações cada, e cada um precisa fazer 4. Então eu só puxo uma dupla ligação entre eles e fecho a molécula, beleza? Aqui, pessoal, na letra C, a gente tem o seguinte, essa molécula aqui, que nem eu falei para vocês, o jeito mais fácil é vocês pegarem aqui, ó, e fazerem o quê? Um risco, né, uma ligação simples entre cada um desses átomos, né, com seus átomos mais próximos, para poder ver a estrutura e depois a gente vem conferindo, certo? Pessoal, esse nitrogênio, de acordo com Kekulé, ele precisa fazer o quê? 3 ligações, e ele está fazendo 2, então ele precisa fazer uma dupla ligação. Com quem? Com esse carbono. Por que não com o hidrogênio? Porque o hidrogênio só faz uma. Se o hidrogênio só faz uma, quando você faz essa estrutura inicial que eu falei para vocês, de ficar puxando uma ligação simples para ver, né, como que vai ser a estrutura da molécula, todos os hidrogênios já ficam preenchidos, certo? Ah, faltou um aqui, ó. Os hidrogênios já ficam preenchidos, certo? Então o nitrogênio aqui vai fazer uma dupla ligação com esse carbono. Aí pula para esse carbono está fazendo uma, duas, 3 ligações, falta uma. Então puxa aqui para o lado, né? Aqui para trás já estava ok, então só puxa aqui para frente. Agora a gente tem aqui 4 ligações. Esse carbono aqui, uma, duas, 3, 4,
tá ok. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, tá ok. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, tá ok. E esse aqui, 1, 2, 3, falta uma. Então ele vai fazer uma dupla ligação ou com esse oxigênio ou com esse. Mas presta atenção aqui, ó, pessoal. Esse oxigênio aqui está fazendo o quê? Uma dupla ligação, né? Já está fazendo duas ligações, como é o costume dele. Então só posso ser com esse outro oxigênio aqui, beleza? Assim a gente respondeu a letra C. A letra D, pessoal, a gente vem aqui, ó, né? Mesma coisa que eu falei para vocês. Vai fazendo uma simples ligação, né? Cada um entre um desses átomos e depois a gente vem conferindo, beleza? Aqui, ó, pessoal, esse carbono aqui ó, já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então ele já está ok, certo? Aqui, nesse outro aqui, faltou eu desenhar um hidrogênio aqui, agora que eu conferi. Então ele já está fazendo 1, 2, 3, 4, também está ok. Agora esse aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações, falta uma. Então ele precisa fazer uma dupla ligação. Com quem, pessoal? Ele vai fazer uma dupla ligação para frente. Por quê? Os dois átomos, o átomo de carbono para trás, ele já está com 4, então eu não faço mais nada com ele, né? Esse átomo de oxigênio aqui está fazendo 1, 2, já está ok. E esse átomo de carbono? 1, 2, 3. Professor, mas aqui eu vou fazer o quê? Uma dupla ligação com oxigênio para trás? Aí que tal pega, pessoal? Nesse aqui eu deixei sem uma de propósito, né? Porque não dá para fazer dupla ligação com ninguém. Então você teria que puxar e acrescentar mais um hidrogênio, né? Isso é o principal isso aqui é a principal informação que vocês têm que ter em mente, que sempre quando você tem um átomo de carbono aqui que não está aparecendo a ligação para ele, essa ligação sempre vai ser com um átomo de hidrogênio que está logo abaixo, certo, turma? Aí agora, pessoal, a número 2, ela pede o seguinte, né? Dá essa estrutura aqui, fala que ela é a estrutura responsável pelo sabor da laranja, né, de qualquer fruta, balinha, algum alimento que tem aquele sabor artificial de laranja, tem essa estrutura aqui, ou na própria laranja tem essa estrutura para dar aquele sabor característico. Aí pergunta o seguinte, pessoal, qual que é a quantidade de átomos de hidrogênio que a gente tem nessa molécula? Mas como assim, professor? Não estou vendo átomos de hidrogênio nenhum, né? Então não tem nenhum? Aí que tá, pessoal. Os átomos de hidrogênio são aqueles que são aquelas ligações que faltam para cada um desses carbonos. Se você prestar atenção aqui, ó, você tem átomos de carbono fazendo uma ligação, átomos de carbono fazendo duas ligações. Então falta o que? Ligações para ele. E essas ligações sempre vão estar sendo preenchidas por hidrogênio, certo? Então aqui, ó, por exemplo, esse primeiro átomo de carbono ele está fazendo somente uma ligação. Falta o que? 3 ligações para ele. Então essas 3 ligações vão ser com hidrogênios. Esse átomo de carbono aqui já está ok, né? Esse átomo de oxigênio, esse de oxigênio também está ok. Então a gente pula aqui para esses átomos de carbono. Esse aqui está fazendo 2, falta 2. Esse aqui é a mesma coisa, está fazendo 2, falta 2. Mesma coisa, todos aqui são praticamente iguais, né? Todos estão fazendo, a maioria está fazendo duas ligações, uns com os outros, né? Um com o átomo de carbono com o outro, e fica faltando o quê? 2 para cada, a não ser esse da ponta, né? Que ele está fazendo só uma, então falta 3 ligações para ele, igual esse. Ao todo, então, a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a resposta certa aqui é 20 átomos de hidrogênio. Beleza? Então essa aí é a resposta, né, dessa atividade.